Fala, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Senhores, nessa nossa aula aqui agora nós vamos destrinchar, certo? A Lei Complementar número 258 de 2021, certo? Lei aí que está no edital da Polícia Penal do Estado de Ceará, beleza? Bom, senhores, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lucas, estou aqui no YouTube disponibilizando várias videoaulas aí, algumas resoluções de questões também, tá? Visuradas aí para você estar acertando o máximo de questões que você puder no seu concurso aí que você vai fazer, né, que cai aí essas leis específicas, inclusive também para quem está estudando aí para a Polícia Penal, beleza? Show do Estado de Ceará, né? Então, senhores, sem mais delongas, ó, coloquei aqui no quadro aqui um esquema bisurado, tá? Pra gente estar matando aí, beleza? Além dessas informações, tem outras informações, né? Então, conforme a videoaula a gente for avançando, eu apago e vou colocando outro bloco aqui de informações pra gente estar avançando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Show? Senhores, Lei Complementar número 258, né, que vai dispor sobre o regime disciplinar, certo? É uma lei estadual, certo, senhores? Lei do Estado do Ceará, certo? É uma lei que vai disciplinar, né, que vai se referir, perdão, ao regime disciplinar tanto dos policiais penais, certo? Por isso que eu coloquei aqui PP, quanto também dos servidores, né, do quadro permanente, senhores, tá? Do quadro permanente da SAP, né, da Secretaria da Administração Penitenciária, tá? Eu queria enfatizar para vocês, senhores, essa disposição, certo? O regime disciplinar, essa lei, senhores, ela vai se aplicar não somente aos policiais penais, mas a todos os servidores do quadro permanente da SAP, tá? Então, todos os servidores que se encontram ali em quadro permanente, tá? Que esteja ali exercendo funções na SAP, eles vão estar sujeitos, né, a essa lei complementar, beleza? Já vi, nós vamos ver depois que vai ter questões que vão trabalhar sobre isso, tá? Algumas pegadinhas, então eu quero que fique bem claro, senhores. A lei complementar número 258, ela não se aplica somente aos policiais penais, tá? Ela aplica também aos servidores do quadro permanente, lembre dessa palavra, tá? Do quadro permanente da SAP. Show? Então, senhores, vamos lá. No primeiro artigo da lei, tá, afirma que a lei, né, que o regime disciplinar, a lei complementar 258, ela vai tratar do regime disciplinar, né, dos policiais penais e também dos servidores do quadro permanente. Mediante o quê? Mediante a definição de regras no que tange a comportamentos éticos, tá? Mediante também a definição de procedimentos de responsabilidade administrativa disciplinar. Então, a Lei Complementar 258, ela vai ditar as normas, né, de responsabilização administrativa disciplinar do servidor, né, do servidor, sendo ele do quadro permanente ou até mesmo do policial penal, beleza? Então, senhores, vamos agora entrar na parte da responsabilidade, tá? Nós vamos ver aqui nessa parte, como vocês podem ver no quadro aqui, sobre responsabilidade funcional, as modalidades de responsabilidade a qual o policial penal, né, ou o servidor permanente, ele vai estar sujeito quando ele cometer, ele exercer um exercício irregular, né, ele praticar um exercício irregular. Então vamos ver aqui tudo direitinho e esquematizado para vocês, beleza? Com tranquilidade, sem pressa, tá certo? Então vamos lá, senhores. Primeira observação. Exercício irregular. Quando, senhores, tá? Eu sempre vou estar lembrando para vocês que não é somente os policiais penais, mas também os servidores permanentes. Quando o policial penal ou o servidor permanente da SAP, ele pratica ali em suas atividades, ele pratica ali um exercício irregular, ele pode responder por isso nas três esferas, tá? Na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal, beleza? Então ele pode estar sujeito a uma responsabilização civil, administrativa e penal. Estas formas de responsabilização, senhores, ele pode responder de forma alternativa, então ele pode responder só civilmente, ou só de forma administrativa, ou somente de forma penal, como também ele pode responder de forma cumulativa, tá? Na lei há essa expressão, né, de cumulativamente, ou seja, ele pode responder sim pelas três formas de responsabilização ao mesmo tempo. Show? Agora vamos falar, senhores, da responsabilização civil, que é uma das formas de responsabilização em que o policial penal ou o servidor permanente ele pode estar sujeito, beleza? Senhores, na nossa lei há lá expresso sobre a responsabilização civil. A responsabilização civil, senhores, ela vai ser promovida quando o policial penal ou quando o servidor permanente ele promover um dano, certo? Ele promover um dano de caráter doloso ou culposo. Então, quando ele promove um dano de forma dolosa ou de forma culposa, certo? E aí nós temos dois caráteres específicos.
que é quando ele promove um dano doloso ou culposo a terceiros, certo? Ou ao Estado, tá? Entende-se como terceiro, senhores, para particulares, tá? Um cidadão ou até mesmo um preso, certo? E quando ele comete danos ao Estado, como o próprio nome diz, é o próprio Estado, certo? Então vamos lá. É importante que vocês saibam diferenciar essas duas formas, certo? Essas duas formas, essas duas formas de esses dois tipos de destino, né? Esses dois destinatários, tá? Por quê? Porque cada um vai apresentar uma característica específica, senhores. Então vamos lá, vamos retomar desde o começo. Vai responder, né, por meio de uma responsabilização civil aquele agente público, né? Em geral, tá? Agente público aqui, eles dois, que promoveu um dano doloso ou culposo, que vai ser a terceiro ou vai ser ao Estado. Se for a terceiro, senhores, o agente ele vai responder perante o Estado na forma de ação regressiva. Como assim na forma de ação regressiva? Se o agente ele promover um dano doloso ou culposo a terceiro, senhores, o Estado ele vai ressarciar esse terceiro. Então, por exemplo, vamos supor que o policial penal ele estava ali na viatura, certo? E aí, por negligência, por imprudência da sua parte, ele bateu em um carro que estava na sua frente. Então ele praticou ali um dano, ele promoveu um dano culposo a terceiro, né? Que no caso seria a um cidadão ali que se encontrava na sua frente. Neste caso, o carro do cidadão que estava na sua frente ficou todo amassado. E aí? Como é que vai ser? Quem é que vai pagar por aquilo? Né? Vai sair do bolso do policial penal? Na hora lá, o policial penal vai tirar a carteira dele e vai pagar o cidadão? Não, senhores. Como se trata ali de um dano provocado a terceiro, né? Um dano, no caso, na modalidade culposa, porque foi por negligência do policial penal, como se trata ali de um dano culposo a terceiro, senhores, o Estado ele vai responder, tá? O Estado ele vai fazer o seguinte, o Estado vai pagar o cidadão, certo? E aí vai ser promovida uma ação regressiva ao Estado, por parte do policial penal. Então, o Estado ele vai pagar o cidadão e o próprio policial penal paga o Estado, por meio de uma ação regressiva. É como se fosse isso, entendeu? Eu tentei utilizar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, no âmbito de terceiro, senhores, o Estado, eu quero que vocês entendam, quem vai responder, quem vai sarciar diretamente vai ser o Estado. Então, o Estado que vai pagar, por exemplo, o carro do cidadão da frente, se é que vocês me entendem, né? Beleza? Então, vai ser promovida uma ação regressiva. Então, responde perante o Estado, certo? O Estado ele paga, ele vai ressarcir o dano, e aí, após ele ressarcir o dano ali do caso do cidadão, do carro do cidadão, vai ser promovida uma ação regressiva, certo? Que é, no caso, o policial penal ele vai ressarciar o Estado, né? Por quê? Porque o Estado tirou do bolso dele e pagou o cidadão, por um erro que foi do policial penal. Então, o policial penal vai tirar o dinheiro do seu bolso e vai pagar o Estado mediante uma ação regressiva, certo, senhores? Beleza. Isso aqui nós vimos no âmbito de dano a terceiro. E se for um dano propriamente ao Estado? Se um policial penal, por exemplo, ele praticar ali um dano doloso ou culposo ao próprio Estado, como é que vai funcionar? Senhores, nesse caso, vai ser promovida uma indenização que vai ser descontada no próprio salário, na própria remuneração, perdão. Vai ser descontada na própria remuneração do policial penal ou do servidor permanente, tá? Vou utilizar aqui o termo agente público, porque o termo agente público, senhores, ele vai englobar tanto o policial penal quanto o servidor permanente. Então, a partir de agora, eu vou utilizar o termo agente público, beleza? Para não ter que ficar repetindo os dois ao mesmo tempo, toda hora, né? Então, senhores, quando houver dano doloso ou culposo que é promovido ao Estado, vai ser promovida uma indenização que vai ser descontada na remuneração do agente público, beleza? E aí como é que funciona? Há uma previsão na lei que esse desconto na remuneração, né, do agente público ele não pode exceder o valor de 1/10, né, 1/10, não sou muito bem em matemática, mas tá aqui, senhores, ó, não pode exceder 1/10, salvo engano, não sei se é assim que chama, né, 1/10, não pode exceder 1/10, ou seja, não pode ultrapassar esse valor aqui, certo? Não pode ultrapassar 1/10 de quê? 1/10 de quê, Gabriel? 1/10 do valor total da remuneração, tá? Essa é a regra. A regra é o quê? Que em caso de dano culposo doloso promovido ao Estado, né? Promovido ao Estado, vai ser promovida uma indenização, tá? Ou seja, o agente público ele vai indenizar. Como? Vai ser descontado na sua remuneração
que não pode exceder o valor de 1/10 do valor total, certo? Essa é a regra. A regra é que não pode exceder 1/10 do valor total, tá? E qual é a exceção, Gabriel? A exceção, senhores, é o quê? Caso o agente público ele promova um dano doloso, tem que ser doloso. Para estar dentro dessa exceção, tem que ser um dano doloso, tá? Caso o agente público ele promova um dano doloso, e esse dano doloso, esse ato doloso, ele seja um ato que esteja lá prescrito, que esteja lá escrito na Lei 8.429 de 1992, que nós conhecemos como Lei de Improbidade Administrativa, pode sim que esse desconto na remuneração ele pode sim exceder o valor de 1/10 do valor total da remuneração, certo? E nesse caso específico, ele vai exceder 1/10 do valor total da remuneração e vai ser só uma vez que vai ser ressarciado. Professor, não entendi nada. Senhores, atenção. Nós vimos aqui que a regra é que essa indenização que vai ser promovida, né, no caso aqui de um prejuízo ao Estado, ela é descontada na remuneração. E nós vimos também que a regra é que esse desconto na remuneração, ele não pode exceder 1/10 do valor total da remuneração, certo? Só que também nós vimos que há uma exceção. Ou seja, a partir do momento que há uma exceção, eu estou afirmando aos senhores que em um caso específico pode haver sim, pode exceder esse valor de 1/10. Ou seja, existe um caso específico em que poderá ser descontada na remuneração do agente público mais de que 1/10 da sua própria remuneração. Qual é o caso? Qual vai ser esse caso? Qual vai ser esse fato que vai estar dentro da exceção? Vai ser quando for mediante dano doloso da Lei de Improbidade Administrativa. Se os senhores ainda não conhecem a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, senhores, é uma lei que vai redigir algumas condutas que são reprimidas por parte da administração pública. E conforme a legislação dessas condutas, há também sanções, tá? Então, o que eu quero que os senhores entendam é que, vou dar um exemplo para os senhores aqui. Imagine um agente público, tá? Imagine um agente público que ele está realizando a seguinte conduta. Ele, por exemplo, imagine um policial penal, certo? Imagine um policial penal que ele está recebendo propina, certo? Por exemplo, de uma organização criminosa para passar informações dentro da unidade prisional, certo? Ele está ali promovendo um dano de forma dolosa ao Estado. Por quê? Porque ele está, de uma forma ou outra, ele está causando um dano doloso. Por quê? Porque ele quer, tá? Ele está causando dano doloso ao Estado, certo? Esse ato dele está previsto, senhores, na Lei 8.429, na Lei de Improbidade Administrativa, certo? Ele está recebendo propina. Esse ato está previsto, sim, na lei de probidade. E como ele está previsto na Lei de Probidade, senhores, e como se trata de um dano ao Estado, como está previsto na Lei de Probidade e é um dano doloso, poderá ser descontado na remuneração dele mais de que 1/10 do seu valor total, certo? Por quê? Porque encontra-se ali um ato doloso e que está previsto na Lei de Improbidade, certo? Então, como ele cumpre esses dois requisitos, professor, quais são os dois requisitos? Ser um ato doloso e ser um ato que consta na Lei 8.429. Cumprindo esses dois requisitos, será promovida ali uma indenização que vai ser descontada na remuneração desse agente público e pode sim exceder o valor de 1/10, porque está dentro da exceção, está fazendo parte da exceção, certo? E nesse caso, senhores, no que tange à exceção, esse valor que será descontado, que pode ser superior a 1/10 do valor total, ele vai ser promovido uma só vez. Ou seja, vamos supor lá que o agente público, esse policial penal, por exemplo, nesse contexto fático, ele apresente uma remuneração de 10 mil reais, certo? Então, se a gente pegar 10 mil reais e ver 1/10, 1 sobre 10 de 10 mil reais, dá quanto? Dá R$1.000, certo? Então, na teoria, senhores,
Se um policial que recebe ali uma remuneração de 10 mil reais, ele cometer lá um dano que seja contra o Estado, em regra, vai ser promovida uma indenização e vai ser descontado na remuneração, correto? Em regra, esse desconto da remuneração ele não pode exceder 1/3 do valor total dela. Então, no exemplo que eu dei para vocês dos 10 mil, essa remuneração, esse desconto, ele não pode passar de R$ 1.000, né? Que corresponde a 1/10 da remuneração que ele tem, que é de 10 mil, em regra. Mas vamos supor que esse policial, né, nesse contexto fático, vamos supor que esse policial que recebe ali a remuneração de 10 mil reais, ele pratique justamente o que eu falei para vocês aqui, ele cumpre esses dois requisitos. Aí, senhores, neste caso, o policial ele pode estar sujeito a um desconto na sua remuneração maior do que R$ 1.000, porque ele está praticando um dano que é de forma dolosa e que está previsto na lei de probidade. E nesse caso, esse desconto que vai ser promovido ali na sua remuneração, que pode ser superior a R$ 1.000, ele vai ser promovido uma só vez. E vai ser feito um ressarciamento uma só vez. Esse ressarciamento, senhores, ele ocorre apenas uma só vez, certo? Demoramos um pouco nessa parte, tá? Porque eu queria deixar bem claro isso aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso você não tenha compreendido, recomendo que você volte o vídeo novamente, assista novamente e dê uma lida também na lei, beleza? Que você vai entender melhor. Mas eu creio que deu para entender. Então vamos lá, senhores, vamos continuar. Nós vimos agora na forma de responsabilização civil. Agora nós vamos ver acerca da responsabilização funcional, senhores. Como é que funciona a responsabilização funcional? A responsabilização funcional, senhores, ela pode tramitar. Como assim tramitar? Ela pode proceder de 3 formas, tá? Essa responsabilização funcional, ela pode ser apurada a 3 possibilidades, em 3 formas, tá? Por meio de uma investigação preliminar, tá? Então, a responsabilização funcional, ela pode ocorrer por meio de uma investigação preliminar, ou ela pode ocorrer por meio de uma sindicância, ou ela pode ocorrer por meio de um PAD, né, que é o qual nós chamamos, que é o processo administrativo disciplinar. Então, senhores, quando o agente público ele vai ser responsabilizado funcionalmente, ele vai ter que ser apurado, tem que ser ali, digamos que apurado o porquê que ele vai ser responsabilizado, qual conduta que levou a ele ser responsabilizado. E essa apuração ela pode ocorrer entre 3 formas diferentes, que eu falei para os senhores, que pode ocorrer por meio de uma investigação preliminar, ou por meio de uma sindicância, ou por meio de um processo administrativo disciplinar. Beleza? Até aí tudo bem, né? Certo. Senhores, na forma de investigação preliminar e na forma de sindicância, há uma possibilidade. Na investigação preliminar e na sindicância, essas 2 formas de apuração, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos supor que um agente público ele vai ser responsabilizado funcionalmente. Um agente público que eu falo, senhores, esse está dentro desses 2 contextos, tá? Como eu falei para os senhores no início. Então vamos supor que um agente público, né, ele vai ser responsabilizado funcionalmente, tá? Senhores, vamos supor que ele vai ser responsabilizado funcionalmente por meio de uma investigação preliminar, certo? Essa investigação preliminar, senhores, ela pode ser coordenada, ela pode ser dirigida por meio da SAP. Ela pode ser dirigida, isto é, não é a regra de que ela vai ser exigida pela SAP. Ela pode ser dirigida pela SAP. O que é a SAP, professor? Senhores, a SAP é a Secretaria da Administração Penitenciária. Então vamos lá. A investigação preliminar, ela pode ser dirigida pela SAP. Mas para que ela possa ser dirigida pela SAP, senhores, ela precisa de uma delegação. Alguém precisa delegar. Olha, vamos lá. Agente público X, você vai ser responsabilizado funcionalmente. Você vai ser responsabilizado funcionalmente por meio de uma investigação preliminar. E aí, quem vai fazer essa investigação preliminar vai ser a SAP. Alguém precisa delegar que seja a SAP, certo, senhores? Porque a regra aqui não vai ser ela. Então, a SAP ela pode dirigir uma investigação preliminar, mas para isso alguém precisa delegar. E aí que tá. Quem é que é responsável, quem é que tem essa competência de delegar para a SAP dirigir essa investigação preliminar?
é o controlador da CGD. Professor, o que é isso? O controlador da Coordenadoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário. Calma. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Agente público que vai ser responsabilizado funcionalmente, essa responsabilização dele, ela pode tramitar de 3 formas: mediante uma investigação preliminar, ou mediante uma sindicância, ou um processo administrativo disciplinar. Correto? Correto. Senhores, eu falei para os senhores que dentro de uma investigação preliminar, essa investigação preliminar, ela pode ser dirigida pela SAP. Mas para que ela seja dirigida pela SAP, é preciso que o controlador da CGD, que eu falei para vocês, ele delegue. Tá? Então, vamos olhar aqui para o quadro. Eu falei para vocês que a investigação preliminar, ela pode ser dirigida pela SAP, mas para isso ela tem que ser delegada. Ela pode ser delegada, tá? Essa investigação preliminar, para a SAP, mediante uma delegação do controlador da CGD. Professor, é apenas a investigação preliminar que pode ser dirigida, que pode ser delegada para ser dirigida pela SAP? É apenas a investigação preliminar? Negativo. A sindicância também. Então, vamos lá. A sindicância e a investigação preliminar, elas podem ser dirigidas pela SAP, mas para isso elas precisam de uma delegação do controlador da CGD. Então, é preciso que o controlador da CGD, ele delegue, olha, essa investigação preliminar, ou, olha, essa sindicância, ela vai ser dirigida pela SAP. É preciso que o controlador da CGD, ele delegue. Se ele não delegar, ela não vai ser, certo? Professor, beleza, você falou aí da investigação preliminar, você falou da sindicância, mas o processo administrativo e disciplinar, ele pode ser dirigido pela SAP mediante delegação? Senhores, não. Não há previsão na lei sobre o PAD, não há previsão na lei sobre o processo administrativo disciplinar no que tange a delegação para a SAP. Então a lei só afirma na possibilidade de delegação para dirigência da SAP apenas a investigação preliminar e a sindicância. E para essa delegação é preciso que alguém delegue. E quem é que vai delegar? Controlador da CGD. Show? Show. Senhores, próxima observação. Agentes públicos. O agente público, tá? Tá dentro dessa esfera aqui. O agente público, ou seja, um policial penal ou um servidor permanente que exerça uma função de chefia, senhores, quando ele tomar conhecimento, tá? Vamos lá, vamos entrar um exemplo aqui. Vamos supor que um policial penal, tá? Ele é diretor de uma unidade prisional. Então vamos lá, um policial penal lá, ele é diretor de uma unidade prisional, e aí foi comunicado a ele de que ele estava ali sendo investigado de um possível, ou seja, não há nenhuma certeza, de um possível ilícito administrativo que ele havia cometido. Nesse caso, senhores, como ele exerce ali uma função de chefia, ele precisa se representar a autoridade competente imediatamente, beleza? Como assim, professor? Então vamos lá. O agente público, eu dei exemplo para vocês o policial penal, que exerce uma função de chefia, por exemplo, um diretor de uma unidade prisional. Quando ele tomar conhecimento, que eu falei para vocês, quando ele tomar conhecimento de que ele possa, eu botei aqui, senhores, atenção, de que ele possa ter cometido um ilícito administrativo, ele precisa se representar à autoridade competente imediatamente, tá? O que eu queria que os senhores prestassem atenção é de que não precisa haver uma afirmação, uma declaração de que ele cometeu um ilícito administrativo. Basta haver, senhores, uma possibilidade, certo? Então, havendo a possibilidade, ele já deve se representar à autoridade competente imediatamente. Show? Show. Vamos lá, senhores. Agora eu queria conversar com vocês sobre essas três ocasiões aqui que estão previstas, certo? Na nossa lei, tá? Nós vimos aqui algumas formas de responsabilidade, vimos a responsabilidade civil, vimos a responsabilidade funcional, vimos a questão do agente público, da função de confiança, da função de chefia, de que ele precisa ali representar a autoridade
competente de forma imediata, quando havia ali uma possibilidade de ele ter cometido um ilícito administrativo. Nós vimos várias formas de responsabilidade, concorda comigo? Show! Eu queria que os senhores entendessem basicamente agora o seguinte: existem algumas hipóteses que vão excluir a responsabilidade administrativa do agente público. Como assim? Existem algumas circunstâncias que vão fazer com que o agente público ele não seja responsabilizado de forma administrativa por um ato que é proibido. Então imagine o seguinte: imagine, por exemplo, que um agente público está ali se deslocando ali, está exercendo uma atividade de escolta ao lado do seu companheiro, certo? E aí, o seu companheiro, ele com raiva ali, desse... Vamos lá, vamos dizer que tinha o João e tinha o Mário. Aí o João e o Mário estavam ali realizando, são dois policiais penais, estavam ali realizando um trabalho de escolta. Vamos supor que o João e o Mário, eles não eram muitos amigos, eles não eram amigos, eles tinham, digamos que, um desafeto. E aí o Mário, ele pega e executa ali contra João vários golpes na barriga, na cabeça, e com isso o João ele acaba revidando de forma proporcional, certo? De forma proporcional e moderada a essa agressão física que ele estava sofrendo de Mário, certo? Beleza. É permitido, senhores, um policial penal agredir o outro policial penal? Claro que não. Quando o Mário, por exemplo, senhores, quando o João ele revida a uma agressão que Mário havia feito contra ele, ele está agindo em legítima defesa. Concorda comigo? Quando ele revida, a observação, quando ele revida de forma proporcional, e de forma moderada a essa agressão, ele está agindo em legítima defesa. Com isso, senhores, como ele está agindo em legítima defesa, ele não vai ser responsabilizado administrativamente, não. Isso vai excluir a responsabilidade dele. Vai excluir a responsabilidade administrativa dele. Então, o João, por ele ter agido em legítima defesa, ele não vai ser responsabilizado de forma administrativa, não, porque ele agiu em legítima defesa, certo? Da mesma forma, senhores, que se cabe à legítima defesa, cabe-se também ao estado de necessidade. Então, vamos supor, quando João agir em legítima defesa, como foi o exemplo que nós vimos, ou quando João agir em estado de necessidade, ou quando João, em um momento de alienação mental, então estava ali alienado, né? Alienação mental, que nesse caso de alienação mental, senhores, foi comprovado, né? Nesse caso de alienação mental, no momento do fato, então no momento ali do fato, o João, outro exemplo, no momento do fato ali, o João ele estava ali alienado, né, mentalmente, no momento do fato, e ele começou ali a transferir vários golpes ali contra o seu companheiro. Outro exemplo, já é João, é outro exemplo. Ele começou a transferir vários golpes contra o seu companheiro. Nesse caso, ele estava ali alienado mentalmente, no momento do fato. E, posteriormente, foi feito um laudo médico que comprovava que realmente estava em situação de alienação mental no momento do fato. Com isso, senhores, quando se há uma alienação mental, vamos lá para o quadro, quando se há uma alienação mental em que no momento do fato quando se há uma alienação mental no momento do fato em que for comprovada mediante uma perícia médica oficial, também vai excluir a responsabilidade administrativa do agente. Então o agente não vai ser responsabilizado. Então vamos só recapitular aqui. Há 3 casos, senhores, há 3 hipóteses em que pode se excluir a responsabilidade administrativa do agente público. Quais são? Legítima defesa, estado de necessidade e situação de alienação mental que for comprovada por perícia médica oficial. Precisa haver essa comprovação. Precisa haver uma perícia médica oficial que comprove que no momento do fato o agente público ele se encontrava ali alienado mentalmente. Se não tivesse a comprovação, Gabriel, aí não vai se encontrar no caso de exclusão de responsabilidade administrativa. Aí nesse caso, senhores, onde não há uma comprovação mediante de uma perícia, nesse caso não vai ser excluída a responsabilidade administrativa do agente público. Show? Então vamos lá. Eu afirmei aqui para vocês que vai ser excluída a responsabilidade administrativa. Senhores, só que nem todos os casos que o agente público
ele usar disso aqui, ele usar de uma dessas hipóteses, nem em todos os casos vai excluir a responsabilidade administrativa. Beleza? Quando, aí agora vamos para o quadro. Quando a legítima defesa, ou o estado de necessidade, ou a alienação mental, ela for promovida de forma excessiva, ou seja, mediante excesso, ou de forma imoderada, ou seja, imoderação, ou de forma desproporcional, senhores, não vai excluir a responsabilidade administrativa. Então, quando de forma excessiva, de forma imoderada ou de forma desproporcional, mediante um ato doloso ou culposo, pouco importa. Se for doloso ou culposo, se for desproporcional, se for desproporcional, ou se for de forma imoderada, ou se for de forma excessiva, senhores, se a conduta for dolosa, ou seja, se for porque ele quis ou não, ou seja, se a conduta for dolosa ou culposa, mas se cumprir esses 3 requisitos, pouco importa isso aqui. O que eu quero que vocês entendam, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro exemplo. Um policial penal, ele está trafegando ali na zona carcerária, nas celas do preso, certo? O preso está ali, tem a zona carcerária ali, próximo às celas do preso. E o policial penal, senhores, ele começa ali o preso, ele agride esse policial penal, então o policial penal estava andando, certo? O preso, ele agride o policial penal, e o policial penal, ele revida. Só que na forma que o policial penal, ele revida, ele vamos supor, ele profere golpes contra o preso, né, ser mais formal, né, não falar ele profere golpes contra o preso cai no chão, fica lá no chão, se estendido lá. Em seguida, o policial penal pega e não para, continua proferindo golpes na cabeça do preso. Senhores, nesse caso, entende-se que o policial penal, ele agiu em legítima defesa, certo? Mas, vocês não concordam comigo que ele agiu de forma excessiva? Professor, concorda não. Senhores, atenção, vamos pelo senso. Vocês concordam comigo que ele agiu de forma excessiva, que ele agiu de forma excessiva, ou que ele agiu de forma desproporcional, ou que ele agiu de forma imoderada? Agiu. Então, nesse caso, senhores, ele praticou legítima defesa, não praticou? Praticou, mas foi de forma excessiva, foi de forma imoderada, foi de forma desproporcional. Professor, mas foi de forma dolosa, mas foi de forma dolosa, ou foi de forma culposa, pouco importa. O ato sendo doloso ou culposo, senhores, se está dentro desses casos aqui, pouco importa. Então, se ele praticou uma legítima defesa, mas foi de forma excessiva, foi de forma imoderada, ou foi de forma desproporcional. Nesse caso, senhores, não exclui, é uma exceção. A responsabilidade administrativa não será excluída, não exclui, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, né? Então, revisão. Vamos lá. O que eu quero que fique bem claro. Vamos lá, senhores. Agiu em legítima defesa de forma excessiva ou de forma proporcional, mediante um ato doloso ou culposo. Não vai excluir a responsabilidade. Não vai excluir a responsabilidade administrativa. Agiu em estado de necessidade, mas foi de forma excessiva, foi de forma moderada ou foi de forma desproporcional, mediante um ato doloso ou culposo. Também não vai excluir. Mesma coisa serve para a alienação mental. Show? Senhores, fechamos esse bloco aqui para vocês. Eu vou apagar a luz aqui. Vai ser bem rapidinho para vocês, né? Eu vou apagar a luz aqui. Vou escrever algumas observações para a gente fechar esse bloco aqui, né? Esse capítulo 2, que diz a respeito da responsabilidade, tá? Então eu vou apagar a lousa, nós vamos colocar aqui, vou colocar para vocês aqui o conceito de legítima defesa e o conceito de estado de necessidade. Vou dar mais algumas observações e a gente vai avançando, beleza? Vamos para cima. Faça aí, vou deixar o print aqui, a rocha. Faça o print aí. Show. Faz o print aí, anota aí, vai visurando. Ou deixa para anotar no final da aula, vocês que sabem. Show? Então vou apagar aqui, vou colocar mais umas observações para a gente ir caminhando, beleza? Vamos pra cima. Para fechar esse bloco, vamos só terminar de ver alguns conceitos aqui para a gente seguir adiante, beleza? Vamos lá. Senhores, eu havia até mesmo colocado no quadro anterior acerca da apuração de responsabilidade, né? Só que eu não comentei, beleza? Então vamos comentar aqui. Senhores, vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês da forma mais simples possível. Nós vimos que a Lei Complementar 258, ela trata sobre o regime disciplinar. Esse regime disciplinar ele vai ser aplicado aos policiais penais de carreira, né?
e também aos servidores públicos de quadro permanente da SAP, né, que é a Secretaria Administrativa Penitenciária. E é o seguinte, as condutas que forem vistas como inadequadas, vistas como conduta que estão previstas ali, por exemplo, nas transgressões disciplinares, inclusive nós vamos estudar mais para frente, né, as transgressões disciplinares, que são condutas que são ali reprimidas, né, que vão estar dentro ali do regime disciplinar, são condutas inaceitáveis, né, que não podem ser promovidas, que não devem ser promovidas ali tanto pelos policiais penais e também pelos servidores de quadro permanente, né, do que couber a eles. Vamos lá, essas condutas, quando for promovidas, vai gerar uma responsabilização, né, que pode ser civil, administrativa ou criminal, né, ou penal, né, como nós vimos no nosso quadro anterior. No que tange a responsabilização administrativa, senhores, nós temos que entender o seguinte: existem órgãos específicos que vão apurar a responsabilização administrativa dos policiais penais e existe um órgão específico que vai apurar a responsabilização administrativa dos servidores públicos do quadro permanente. Então existem órgãos divergentes, tá? Existe um órgão que vai apurar só dos policiais penais e existe um órgão que vai apurar só dos servidores do quadro permanente. E é isso que eu quero trazer para vocês, trazer qual vai ser o órgão de cada um, tá? Porque é muito provável que caia em prova, inclusive está previsto nos primeiros artigos da nossa lei, beleza? Então vamos só destrinçar isso aqui que é rapidinho, é bem facinho, então vamos pegar, beleza? Vamos lá, vocês vão pegar. Senhores, a apuração, eu coloquei um tracinho aqui porque ficou muito perto, né, mano? Aí vocês lerem desresponsabilidade é complicado. Então, a apuração de responsabilidade, né, administrativa no que tange ao policial penal. Vamos lá, vamos começar pelos policiais penais. Senhores, o órgão responsável, tá, por responsabilizar, por apurar as responsabilizações administrativas dos policiais penais é a CGD. Gabriel, o que é a CGD? Senhores, nós já comentamos sobre a CGD. A CGD é a Coordenadoria, é a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário. É a CGD, senhores, que vai apurar as responsabilidades administrativas dos policiais penais. Na verdade, senhores, a CGD ela vai apurar a responsabilidade administrativa de todos os órgãos de políticas públicas, todos os órgãos públicos, todos os órgãos de segurança pública. Então, todos os órgãos de segurança pública, não são todos os órgãos públicos, são todos os órgãos de segurança pública e o sistema penitenciário, eles estarão sujeitos à CGD. É a CGD que vai apurar as responsabilizações administrativas. E no caso do policial penal, senhores, da polícia penal, dos agentes, né, policiais penais, senhores, eles vão sofrer responsabilização administrativa mediante a CGD. Morreu? Morreu. Vamos lá. Servidores públicos do quadro permanente, né? Nós vimos ali que esses servidores eles também estão sujeitos ao regime disciplinar. Eles também estão sujeitos à lei complementar de 258. Beleza? Só que acontece, o órgão que vai apurar as responsabilidades administrativas desses servidores permanentes, senhores, ele não é o mesmo. Vocês podem ver aqui, né? Ele não é o mesmo que dos policiais penais. Os servidores públicos permanentes, eles vão ser, senhores, apurados, né? O órgão que vai apurar a responsabilidade administrativa deles vai ser a PROPAD. Gabriel, o que é a PROPAD? Senhores, a PROPAD é a procuradoria. Vamos lá. Eu até comentei com vocês o que é a PAD, nós chamamos de PAD, né? É o Processo Administrativo Disciplinar. PROPAD. A PROPAD é a Procuradoria de PAD. O que é a Procuradoria de PAD, Gabriel? Facilita. A Procuradoria de PAD é a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar. É a Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar que vai apurar a responsabilidade administrativa dos servidores públicos permanentes. Beleza? Senhores, só para fins de complementação, né, de mais ênfase, a PROPAD, senhores, é um órgão da PGE. Vou colocar aqui. É um órgão da Procuradoria Geral do Estado. A PROPAD, senhores, ela faz parte da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar. Ela faz parte é um órgão, né? É um órgão programático. É um órgão que faz parte da Procuradoria Geral do Estado. É um órgão que tem por finalidade apurar, né, as responsabilidades administrativas
dos servidores permanentes, né, do quadro permanente da SAP, né, os servidores ali que estão sujeitos ao regime disciplinar da Lei Complementar 258, beleza? Ficou claro, né? Então, só CGD, o policiais penais, PROPAD, servidores públicos permanentes. No que tange a quê? A responsabilização administrativa, beleza? Vamos lá, senhores. Agora nós vamos ver a definição de legítima defesa. Senhores, a legítima defesa é o revide. O que é o revide? É o ato de revidar. É quando você revida de forma moderada e proporcional, tá certo? Então você vai revidar de forma moderada e proporcional a uma agressão, certo? Ou a uma iminência de agressão. Então quer dizer que eu posso revidar muito antes do cara ter me agredido? Pode. Ou seja, há uma iminência de agressão ou uma agressão. Essa agressão ela pode ser física ou moral, tá bom? Ela não se limita só à física, pode ser moral ou pode ser moral, tá? Então física ou moral. Contra quem? Contra o próprio servidor. Então quando o cara ali ele me agride mediante moralmente ou fisicamente, ou quando contra superiores hierárquicos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou ali saindo ali da unidade prisional, estou saindo ali da unidade prisional e ao meu lado está saindo junto comigo o meu diretor. E aí nós estamos indo para o estacionamento, chega um cara e começa a bater no meu diretor, começa a proferir vários golpes, né, contra o meu diretor, né, o meu superior hierárquico. Com isso, eu ajo de maneira, eu revido, né, de forma moderada e proporcional a agressão física que está sendo cometida contra o meu superior hierárquico. Eu estou agindo em legítima defesa. Então a legítima defesa ela não cabe só em situações em que eu sou a vítima, mas sim também quando o superior hierárquico é a vítima, ou quando os meus colegas de trabalho são a vítima, ou quando o patrimônio a qual eu sirvo, né, é a vítima. Então quando o patrimônio de instituição administrativa que ele serve, no caso ele seria o servidor, tá? Ele é o servidor, tá? Ele aqui se refere, ó, ao servidor. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou chegando para o meu regime de plantão, né, na unidade prisional, e eu chego lá e eu vejo, né, um indivíduo, um cidadão, proferindo dando vários chutes ali, né, na porta da unidade prisional. E aí, mediante isso, eu revido, né, tento ali paralisá-lo, né, tento ali impedir que ele continue ali agredindo, né, de forma física o patrimônio, né, da instituição administrativa a qual sirvo. No caso, o patrimônio seria a porta, né, a porta ali da unidade prisional. Então eu estaria assim agindo em legítima defesa. Show? Deu pra pegar, não deu não? Deu. Deu pra pegar. Vamos lá, senhores. Agora nós vamos ver do estado de necessidade, tá? A gente acabou de ver sobre isso aqui, né? A gente viu no nosso bloco anterior, nosso quadro anterior, que tanto a legítima defesa quanto o estado de necessidade são um dos componentes que podem excluir a responsabilidade administrativa do Estado, ou a responsabilidade administrativa do agente público, né? Nós vimos que a legítima defesa e o estado de necessidade e também a alienação mental, né, no momento do fato, quando for comprovado por perícia médica, ela podem ser componentes ali que podem excluir a responsabilidade administrativa do agente público, né? Beleza. Vamos falar agora, senhores, sobre o estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? O que vai ser a definição? O que é o conceito? O que é? Senhores, o estado de necessidade é uma conduta, né, promovida pelo agente público que se diz ser uma conduta indispensável ao atendimento de urgência administrativa. Tá? É uma conduta que se diz ser indispensável ao atendimento de urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio. Então imagine a situação. Imagine que um servidor público ele vê ali um interno, né? Ele vê o interno ele passando mal, né? E ele age ali, ele acaba ali, ele vê o interno passando mal, ele vê ali o interno passando mal, e quando ele vê o interno passando mal, ele vê um monte de outros presidiários, né, de outros presos ao redor, certo? Fazendo um círculo. E aí os presidiários fazem um círculo ali, e aí esse policial, esse agente, né, esse policial penal, ele tenta acessar esse interno, né, que está passando mal, mas ele não consegue, porque um dos presidiários ele está impedindo. E com isso, ele profere ali
um golpe, né, contra esse presidiário, e esse presidiário ele acaba se retirando do meio, e o policial penal ele consegue ter acesso a esse presidiário que está passando mal, a esse interno que está passando mal, consegue retirar um interno dali e consegue levar ele para a enfermaria. Neste caso, o ato ali de proferir golpe, né, naquele agente penitenciário que estava atrapalhando o policial penal de ter acesso ao outro presidiário que estava no chão, né, passando mal, essa conduta de proferir o golpe, senhores, é visto como uma conduta indispensável ao atendimento de urgência administrativa, certo? Por parte do contexto da unidade prisional, certo? E pode englobar, inclusive, também fins de preservação do patrimônio. Então a gente pode utilizar aqui um exemplo semelhante ao exemplo que eu dei para vocês da porta. Pode englobar também para fins de preservação do patrimônio público. Show? Senhores, vimos aqui a definição de estado de necessidade, vimos aqui a definição de legítima defesa, e para encerrar, eu gostaria só de comentar algo que está previsto. Vou colocar aqui. Gostaria só de mencionar algo que está previsto, senhores, no artigo 1, no parágrafo 1 do artigo 1º, certo? Que está previsto na nossa lei, que é o seguinte. O agente, senhores, imagine um agente público, tá? E aí, quando eu falo de agente público, eu estou me referindo tanto ao policial penal ou ao servidor permanente da SAP, certo? Imagine que um agente público ele esteja legalmente afastado do seu exercício funcional. Então, imagine que ele, por exemplo, esteja de férias, tá? O fato, senhores, de ele estar afastado legalmente do seu exercício funcional não exime. O que é eximir, Gabriel? Não exime, não desobriga, não justifica, tá? Não, vamos entender como não desobriga. O fato daquele agente público que está legalmente afastado do exercício funcional, ele não exime, ou seja, ele não tira a responsabilidade daquele agente de não cometer infrações durante ou antes do seu afastamento. Então, por exemplo, vamos lá, imagine que o João, vamos entender aqui um contexto fático. Imagine que o João, senhores, ele é um policial penal, ele entrou de férias agora, né? Ele entrou ali, ele se encontra ali afastado do seu exercício funcional de maneira legal, tá? E com isso, senhores, ele está sujeito a não cometer transgressões disciplinares, correto? Essas transgressões disciplinares, né, são vistas como atos ali, são vistas como infrações, né? Concorda comigo? São infrações, ou seja, atos que não devem ser praticados ali pelos agentes públicos, né? Tanto pelos policiais penais quanto pelos servidores de quadro permanente da SAP. Certo? Ele está de férias. O fato dele estar de férias não justifica que ele pratique infrações penais, por exemplo, transgressões penais de primeiro grau, por exemplo, vamos supor. O fato de que ele está de férias não justifica, não permite que ele, de maneira desnecessária, use distintivos, armas, certo? Se mostre, né, ostente de maneira desnecessária, certo? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam, o policial penal ou o servidor de quadro permanente da SAP, ele está sujeito a não cometer infrações. E essa previsão de ele não estar de ele não cometer essas infrações, ela é promovida, ela se estende até quando ele está afastado do seu exercício funcional. Tá? Então, quando ele se encontra afastado legalmente do seu exercício funcional, ele continua tendo a responsabilidade de não cometer infrações. E se ele cometer infrações durante ali o seu afastamento, ou até mesmo antes do seu afastamento, ele vai ser responsabilizado. Então, não tem esse negócio de, o servidor ali, ele tá ali afastado, então ele pode ali, cometer um crime de tortura. Não, ele pode ali cometer um crime de tortura ou um crime hediondo porque ele está afastado mesmo. Não existe isso. As mesmas transgressões que são previstas para os policiais penais que estão em serviço ativo, eles são previstos também para aqueles policiais penais que estão afastados do seu exercício funcional legalmente, senhores. Beleza? Não existe esse negócio, tá? Então vamos lá. Agente legalmente afastado do seu exercício funcional, ele não se exime, ou seja, ele não se desobriga de infrações que ele cometeu antes ou durante o afastamento. Então, irmão, não é porque você está afastado, não é porque, por exemplo, o João, em contexto fático, não é porque
por exemplo, que o João está afastado do seu exercício funcional, que ele não será responsabilizado por atos ali infracionais que foram cometidos ou durante o afastamento, ou durante o período que ele está afastado, ou até mesmo antes. Beleza? Ele vai responder do mesmo jeito. Não importa se ele cometeu durante ou até mesmo antes, ou depois, enfim. Tá? Então, se ele cometeu ali durante o afastamento ou antes, senhores, ele vai ser responsabilizado, tá bom? Então, o afastamento ele não serve como promotor de uma prática que era indevida quando ele estava no exercício funcional. Não existe isso, beleza? Então, senhores, foi isso que eu queria trazer nesse bloco, tá? Nós vamos dar uma pausa aqui agora, nós vamos aí dar uma pausa aqui, tá? E vamos continuar com as previsões sobre a Lei 258, beleza?